Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare mais uma vez: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Você está no quadro F5, quadro que nós dividimos sempre em 3 blocos, sendo a primeira dica do dia, em seguida a mensagem por dia e por fim a nossa reflexão. E a dica do dia de hoje é o louvor do Israel Salazar, o louvor Eu Quero Mais. Você que quer mais de Deus, você que tem essa busca por Deus, medite nesse louvor, escute esse louvor, que com certeza Deus falará ao seu coração. E aí, vamos à mensagem? Hoje o tema da mensagem é como prata no fogo. Eu gostaria de ler o Salmo 66, 10, que diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. É interessante quando nós observamos a vida de oração do salmista Davi, do rei Davi, nós notamos que ele sempre compara o seu relacionamento com Deus, ele sempre compara a sua vida com Deus com coisas do seu dia a dia, com coisas que eram e que são do nosso dia a dia. Por exemplo, ele compara a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, no Salmo 1, verso 3, como uma árvore. No Salmo 19, verso 1, como a natureza. No Salmo 23, 1, um salmo muito conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele compara o seu relacionamento com Deus com um pastor. No Salmo 42, 1, como a corça. E no Salmo 84, 3, como um pardal. Então, Davi sempre relacionava a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, com coisas do dia a dia. Ele sempre buscava algo para comparar ali o seu relacionamento com Deus, como um pastor que cuida das ovelhas, e ele relacionava aquilo com a sua vida e a vida dele com Deus. E aqui, nesse salmo que nós acabamos de ler, Davi ele compara o trabalho do ourives, aquele que prepara toda a prata, com um relacionamento com Deus também. Você que já deve ter visto a respeito disso, ou se você ainda não viu, eu aconselho você a procurar no YouTube. Eu, quando escrevi essa mensagem, fui ver no YouTube um vídeo do processo da prata se transformando em uma joia, do processo do ourives desde o começo até o final ali da sua produção. E aquele ourives, ele coloca a prata numa espécie de um recipiente, como se fosse uma vasilha em forma de uma concha, e leva aquela prata ao fogo, até que aquela prata se derreta. Então, quando a prata se derrete, toda a sujeira e mistura de outros metais, eles formam uma nata por cima da prata líquida. É que nem quando a gente esquenta o leite no micro-ondas, por exemplo, ou quando a gente esquenta no fogão, forma aquela nata do leite em cima. Daí, ela passa por um processo de acrílico para deixar todo o brilho, e ela vem para ser preparada para a formação do que ela vai ser feito, uma joia, um tecido doméstico de prata, eu não sei. Então, assim a prata fica limpa, pura e brilhosa para ir então à sua origem, para ir então para o que ela for destinada a ser. E certamente Davi ele estava passando por um momento um pouco conturbado em sua vida, um momento difícil na sua vida. Então, lá no seu palácio, ele olha as suas joias e pratas, os seus utensílios de prata ali, e ele diz que da mesma forma que aquela prata foi gerada, que aquela prata foi concebida, que aquela prata foi formada, foi purificada, foi moldada, ele também precisaria ser, nós também precisaríamos ser. Então Deus nos purifica como prata, porque somos valiosos para Ele. Você já se sentiu numa situação assim? Onde você estava pensando, onde você estava em certo momento da sua vida e você pensou, poxa,
eu preciso passar por um momento assim, eu preciso passar por esse momento. Eu preciso passar talvez por esse momento dolorido, no processo da santificação, da purificação pode ser um momento dolorido, mas eu preciso passar por isso. Você já se sentiu nesse momento em que disse isso para Deus? Você já sentiu como se você estivesse passando pelo fogo? Vamos adentrar agora em 3 tópicos nesse assunto da prata no fogo. E o primeiro ponto que eu quero entrar aqui é a purificação das misturas no fogo. O profeta Isaías, certa vez em que a nação estava conturbada pela morte do rei, Isaías viu a presença de Deus que enchia o templo, e ele viu Satanás por todo lado louvando ao Senhor. Neste momento, Isaías reconheceu que os seus lábios eram sujos, e um serafim tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Davi, dizendo o seguinte: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías então respondeu: envia-me a mim. Isso você pode ler em Isaías 6, dos versículos 1 a 8. Como Isaías, que foi purificado pelo fogo e esteve pronto para atender o chamado de Deus. Entendemos aqui então que o fogo, a provação, a tentação, os problemas do dia a dia. Porque quando temos um problema, nós procuramos a Deus. E quando estamos sofrendo, pecamos menos, porque estamos ocupados demais com o nosso sofrimento e querendo resolver aquele sofrimento. Mas quando tudo está bem, a gente sempre procura arrumar alguma sarna para a gente coçar, como o ditado popular diz. Não é Deus que nos tenta, mas nós é que provocamos os nossos próprios problemas e Deus nos dá força, não deixando que a luta seja maior que as nossas forças. E juntamente com a provação, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o escape. O Senhor sabe quanto podemos suportar, e um ourives não deixa a prata no fogo além do que ele precisa estar até se queimar, porque ele conhece a temperatura ideal para retirar aquela prata do fogo. Então, o fogo do Espírito Santo de Deus é a melhor forma de purificação. Como o ourives, que ele sabe o momento certo de tirar aquela prata do fogo, Deus ele não coloca sobre você alguma tentação que ele saiba que você não pode suportar, algo que você não pode suportar. Deus te conhece, e quando nós passamos pelo fogo é porque há misturas para serem tiradas da nossa vida, é porque precisam tirar pecados da nossa vida. Então, se você precisa passar pelo fogo, passe, mas saiba que Deus ele sabe o momento certo de todas as coisas. O valor da prata. Nós somos preciosos para Deus. Eu e você somos preciosos para Deus, como a mais pura e fina prata. Mas quando deixamos que hajam misturas em nossas vidas, sujeiras, pecados, o Senhor que tem por nós preciosidade, purifica-nos. E prata se purifica somente no fogo. E servo de Deus, pessoas de Deus se purificam somente no fogo. Em Daniel 3 conta a história de Misael, Ananias e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que passaram por uma grande provação quando o rei queria que todos se prostrassem ante o seu ídolo, sob ameaça de morte. Eles não aceitaram, não fizeram aquilo que o rei estava pedindo e disseram: se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará, senão nós não nos prostraremos ante ao seu Deus. E aqueles homens passaram pelo fogo, literalmente, mas não foram sozinhos. Havia um quarto homem, o anjo do Senhor. Até quem os lançou naquela fornalha no fogo morreu. Pela temperatura, quando eles foram colocar aqueles homens no fogo, aqueles homens que estavam levando eles já morreram pelo calor que estavam ali. E eles, mesmo atados, mesmo amarrados, saíram vivos daquela fornalha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Quando passamos pelo fogo das tribulações, não estamos sozinhos, você não está passando sozinho. O próprio Senhor vem conosco, virá conosco e não deixará que eu e você sejamos destruídos, porque tem por nós
por preciosos. Deus luta por nós porque temos valor para Ele. E por fim chegamos à forma. A prata ela é um metal precioso, a prata ela é um metal branco, brilhoso e sonoro. É um dos metais mais maleáveis e flexíveis que existem. Com a prata se fazem joias, moedas, utensílios domésticos, instrumentos musicais tais como pratos, sinos. A prata, além de ser bonita, ela é valiosa e tem muita utilidade. E eu e você também somos assim perante Deus. Mas é preciso que sejamos primeiro purificados, depois levados à forma, para então sermos úteis. A pessoa que trabalha com purificação da prata, o ourives, ela sabe quando ela está totalmente pura, quando ela está totalmente perfeita, quando ele olha e vê que está como um espelho, quando ele consegue se ver através daquela prata, consegue ver o seu rosto refletindo nela. Assim Deus, quando nos está purificando, Ele olha para nós. E quando Ele vê a imagem dele refletindo em nós, quando Ele vê o rosto dele refletindo o nosso, então Ele nos põe na forma para sermos úteis e valiosos perante o seu reino. Deus, Ele quer nos purificar para refletir em nós o brilho dele, o rosto dele e para assumirmos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que sejamos puros, úteis e valiosos a Ele. Por fim, chegamos à nossa reflexão do dia. Nós vimos aí um pouco do processo da prata, do ourives, fazendo a prata, formando aquela prata, aquela joia, aquele utensílio doméstico, instrumento musical. E nós relacionamos isso com a nossa vida com Deus. E nós sabemos que passar pelo fogo, passar por esse momento, talvez seja um momento difícil, um momento de luta, um momento de dor. Mas assim como foi com aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, ali estava um 4º homem junto com eles. E nós sabemos que por mais que passamos por lutas, por mais que a gente sofra, Deus, Ele sempre estará conosco. Sempre vai haver Jesus ao nosso lado. Sempre vai haver um anjo de Jesus ao nosso lado. Então você não está sozinho, meu irmão. Em Salmo 119, o verso 71, diz o seguinte: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesses os teus estatutos. É bom errar, é bom a gente aprender, é bom a gente ser afligido, é bom a gente passar por sofrimento. Imagina que chato seria se tudo fosse bom, se tudo fosse perfeito, se não tivéssemos luta, se não tivéssemos situações em que aprendemos lições. E eu e você, todos nós já passamos por situações que servem como lição, como ensinamento para nos purificar, para que nós possamos aprender aquilo que nós passamos. E Deus nos ama tanto que permite que a gente seja purificado, que permite que a gente passe por luta, que permite que a gente passe por esses momentos. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, entregue a sua vida valiosa nas mãos do Senhor, para que o Senhor te purifique e te forme segundo a sua vontade. A nossa vida deve ser como a prata, pura, útil, sonora, valiosa, mas mesmo que para isso nós precisemos passar pelo fogo. Você está disposto a isso? Saiba que Jesus, Ele sempre estará conosco. O versículo é o versículo da minha vida, o versículo que eu gosto muito, João 16:33. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, você pode passar por luta, você pode passar por dor, por sofrimento, mas Jesus já venceu o mundo por você. Não desanime, não abaixe sua cabeça, siga firme, siga em frente, porque Jesus é contigo. Eu sou Lucas Rinaldi, te espero na semana que vem com mais um quadro F5, com mais uma dica do dia, mais uma mensagem e mais uma reflexão do dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, eu te vejo e até mais. Esse é um texto que podemos abordar muitas coisas, mas me chama a atenção nessa oportunidade essa aflição deste pai. Se olharmos
para o contexto deste capítulo 17, nós vamos ver que o Senhor Jesus convidou Pedro, Tiago e João a estarem com ele a sós no chamado Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E quando eles estavam ali, numa teofania apareceu Moisés, que representa a lei, e apareceu Elias, que representa os profetas. E Pedro, o mais impulsivo, ficou tão contente com aquela visão, tão extasiado com aquela visão, que ele disse: que bom estar neste lugar. Essa é uma figura que podemos aplicar ao monte que nós podemos ser conduzidos pelo Senhor Jesus Cristo. Observem que o Senhor Jesus Cristo chamou quantos discípulos? Quantos discípulos o Senhor tinha? 12. Mas o Senhor chamou apenas 3 discípulos. Por que o Senhor chamou 3 discípulos? Uma questão para estarmos meditando. Provavelmente, com certeza, esses 3 discípulos estavam mais íntimos, mais preparados para observarem essa teofania, essa visão celestial. Você quer ser conduzido ao monte? Perceba isso. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer estar no monte com o Senhor? Quando você vem, como o dia de hoje, à casa do Senhor, esse lugar aqui é um lugar que você vê a presença do Senhor Jesus? Ou você está lá fora, os seus pensamentos? Esses discípulos, como no caso Pedro falou: puxa, Senhor, que bom estar aqui. Será que você pode também sentir isso? Que bom estar aqui na presença do Senhor. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Que bom eu estar aqui nesse dia de domingo. Irmãos, como é bom chegar cedo aqui na casa do Senhor. Não é um sacrifício acordar cedo, ver os irmãos envolvidos com o evangelismo, cada um ali numa esquina. Depois nós vermos os irmãos chegando, acordando, dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Isso é um monte. O domingo é um monte para mim. É um dia de êxtase espiritual, aleluia, porque é onde podemos estar na presença do Senhor. Daqui a pouco o domingo vai acabar, cada um de nós vão ter os seus afazeres, e lá fora é o vale. A questão é: você está preparado para entrar no vale? Se você não vem nem ao monte, naquela hora, quando Pedro falava, uma nuvem os cobriu, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Em quem eu sinto alegria. O Deus Pai estava falando do seu Filho, o Pai da eternidade,
estava falando do seu filho. E num outro sentido, estava dizendo: eu aqui estou abrindo mão do meu filho, meu único filho, para que através do meu único filho, vocês possam ter comunhão comigo. E assim, Lucas diz, passaram-se um dia, Lucas 9, 27 fala sobre isso. Passaram-se um dia, eles estavam no monte, passou-se um dia, eles desceram. Quando desceram do monte, encontraram uma grande multidão, uma grande discussão, como diz o texto que nós acabamos de ler. Nós vamos sair daqui e nós vamos para os vales. Os vales são lugares de sofrimento, lugar de problemas, lugar de dor, lugar onde as pessoas estão aflitas. É isso que nós precisamos entender. Como povo do Senhor, nós vamos lidar com pessoas que estão passando por grandes problemas e principalmente problemas espirituais. E ali estava esta grande multidão. Observem que o Senhor, Ele não proferiu um sermão. Poderia ser uma oportunidade para o Senhor proferir um sermão, mas o Senhor, Ele foi fazer um diálogo com um pai, com um homem. Da mesma maneira que o Senhor teve um diálogo com a mulher samaritana, um diálogo com Nicodemos. Observe que o Senhor deixou à parte a multidão, mas o Senhor tratou de uma questão individual. E nesta noite, você que pensa que está numa multidão, o Senhor quer tratar de uma maneira individual na sua vida. Você não é mais um na multidão, você não é um anônimo, mas você é uma pessoa, você tem uma alma, e esta alma foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro que foi vertido ali na cruz do Calvário, e este sangue precioso, ele quer fazer parte da sua vida. Aleluia. Então Deus, Ele nos trata com particularidade, irmãos. Deus não trata como trata os homens aí fora, como números, como RGs, como CPFs, como renda profissional ou escolaridade. Deus nos trata como homens, com almas, com mulheres com alma e espírito. E o Senhor quer isso. Nós podemos ver bem claramente a luz da iluminação do Espírito Santo de Deus. Deus tratando com este homem. E o texto diz que este homem se aproximou do Senhor e a primeira coisa que ele reconheceu no Senhor foi o seu senhorio. Você que está aqui reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo não é somente Salvador, mas é Senhor da sua vida. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem só um Salvador, que os livre da condenação do inferno, mas não querem um Senhor nas suas vidas. E o Senhor deve ser Senhor das nossas vidas. Entregar o nosso eu, a nossa vontade, e viver pela vontade do Senhor. E aquele homem se ajoelhou, reconheceu que no Senhor Jesus Cristo tem autoridade, e este mesmo Senhor com autoridade está aqui nesta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer usar de autoridade sobre as suas circunstâncias, sobre a sua aflição, principalmente para perdoar os seus pecados. Aleluia.
E ali, aquele homem, ele fala na sua aflição, com certeza ele já tinha recorrido a todos os lugares possíveis e imaginados. Esse texto me traz uma correlação com aquela mulher, com aquela menina também endemoniada, da mulher Cirofenícia. É mais ou menos paralelo, como aquela mulher também se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Ela foi um tanto que repelida pelo próprio Cristo, mas a sua fé era tão forte, tão real, que o Senhor olhou para ela com misericórdia. E este homem já não tinha mais recursos nenhum a procurar. E ele era um verdadeiro pai. Você que é pai aqui, perceba até que ponto a sua paternidade, ela envolve sentimentos, emoções e querer fazer o melhor para o seu filho. Veja o comportamento deste pai. Não é a mãe, mas é um pai que está aflito pelo destino do seu filho. Então esse pai vai na fonte certa, aquele que poderia resolver a questão do seu filho. E ele clama: meu filho é lunático. Essa expressão lunática é uma expressão que tem uma influência da lua. Israel seguia o calendário lunar. E aqui nós vemos que não era simplesmente uma doença epilética. Marcos vai falar sobre isso, que este menino babava, esperneava, era jogado no fogo e muitas vezes na água. Olha que desespero, irmãos. Que vigilância que esse pai deveria ter para com seu filho. Era uma vigilância 24 horas. É como uma pessoa que tem pensamentos suicidas, como nós tivemos oportunidade de falar aqui na segunda-feira. Pessoas que você tem que tomar o máximo de cuidado, você não sabe a reação que ela vai ter. Assim era esse menino, e não só uma questão da mente, de doença, mas era uma questão espiritual. Era uma possessão demoníaca, era um espírito que se manifestava, mas durante a colocação da lua nova, lua cheia, aquele espírito, é o que nós entendemos do texto, aquele espírito se manifestava nessa época. Então o pai deveria ficar sentinela, vigilante, porque alguma coisa poderia acontecer com seu filho. E aqui, irmãos, que nesse texto eu faço uma aplicação principal, é o momento principal desse sermão, é nessa parte, que o texto, no caso de Mateus, coloca: o menino, esse jovem, era lunático. Observem que o problema espiritual é colocado em primeiro lugar. Isso contradiz totalmente os nossos valores para que nós queremos para os nossos filhos. O que nós queremos para os nossos filhos? Todo pai quer uma boa educação, não é? Nós vemos casos de pais que fazem uma façanha econômica para que os seus filhos possam cursar as melhores faculdades. Às vezes os pais não têm recursos, mas trabalham, se esforçam, e para eles é uma grande realização quando aquele filho se forma. Não é assim?
Outros pais pensam: eu vou trabalhar muito, eu quero deixar bens para os meus filhos, para que quando eu partir deste mundo, os meus filhos tenham propriedades e assim possam continuar as suas vidas. Essas questões, todo pai, ele busca. Mas nas nossas prioridades, muitas das vezes, nós deixamos a vida espiritual em segundo plano ou terceiro plano. Nós não preocupamos tanto com a vida espiritual, da mesma maneira que deveríamos nos preocupar com a formação e a secularidade dos nossos filhos. Às vezes, vale mais que o nosso filho seja um grande médico, um grande profissional liberal, mas e a vida espiritual? Como é a vida espiritual dele? Será que a vida espiritual dele está boa? O que vale deixarmos uma grande riqueza, mas a vida espiritual do nosso filho é uma vida totalmente longe de Deus. Observe que o texto, ele não fala se esse menino era um menino alegre, se esse jovem era alegre ou introvertido, se esse jovem tinha muitas amizades ou poucas amizades. Esse texto nos fala: esse jovem era lunático. Era uma situação terrível que esse jovem estava passando. E esse pai, então, estava preocupado com essa prioridade. Irmãos, nós que somos pais, nossa principal prioridade neste mundo é que os nossos filhos possam ter a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deseja isso como pai, nessa noite? Principalmente você que está começando, filhos pequenos. Quando você vê aqui os jovens, como eu estava vendo ontem à noite, os jovens ministrando, um pregando. Irmãos, isso tem um valor que muitas das vezes nós, como adultos que já passamos uma certa idade, não reconhecemos que nós precisamos dar valor a esses jovens que estão na igreja, que estão vencendo o mundo, estão sendo bombardeados com toda forma, sorte de pressões e opressões do mundo, e eles estão firmes na casa do Senhor. Você quer presente melhor, você quer um status melhor do que esse, de saber que teu filho, a tua filha, serve ao Deus Altíssimo. E muitas das vezes nós não damos valor. Muitas das vezes nós criamos até obstáculos na vida espiritual dos nossos filhos. Quando os filhos estão querendo servir com mais tempo, com mais dedicação a Deus, muitas das vezes pais, eles criam dificuldades para os seus filhos. Irmãos, quando um homem é reto, temente a Deus, desvia-se do mal, o que vai acontecer com seus filhos? Será que os seus filhos vão ficar perdidos? Ou será que o Senhor
como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor olha, irmãos. Não desista de orar pelos seus filhos. Se você é um homem, uma mulher temente ao Senhor, se desvia do mal, um homem reto, o Senhor no seu tempo há de salvar o seu filho, sua filha. Pergunto, qual era a maior riqueza de Jó? A maior riqueza de Jó eram seus filhos. Os seus filhos, eles eram a maior riqueza de Jó. E nós, como pais, também devemos entender desta maneira. Os filhos são tesouros que Deus nos concede para administrar. A nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus, de fazê-lo de uma maneira que possamos corresponder, para que no devido tempo do Senhor, o Senhor possa chamá-los, possa usá-los como instrumentos na mão do Senhor. Então aqui nós vemos que essa situação desse pai, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, não era do pai, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Você que é pai, você que tem o seu filho no caminho do Senhor, você se sente um homem bem-aventurado nesta noite, de saber que o seu filho, ele é bem-aventurado porque os seus pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Este é um grande presente que Deus concede para os pais que buscaram a sua presença, que oram pelos seus filhos, e quando seus filhos estão numa idade em que eles têm o poder de decisão, eles vão escolher estar servindo a Deus. Oh, maravilha! E aí, essas questões espirituais, com certeza o Senhor guarda, o Senhor protege nesse mundo mau, mundo cruel, o Senhor protege, porque é possessão do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor, são flechas na mão do arqueiro, diz o salmista. Mas, continuando aqui, nós vemos que os discípulos não puderam curá-lo. Por que que os discípulos não puderam curá-lo, irmãos? Porque faltava fé para esses discípulos. Esses discípulos não estavam, em outras palavras, preparadas para um enfrentamento como esse. A fé é raiz de todas as bênçãos espirituais. A incredulidade, pelo contrário, é raiz de todas as derrotas que nós podemos ter. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A novela, o futebol, o meu time está ganhando ou não? Ouvir a palavra do Senhor. Brota fé em nós, e quando nós temos de ter um enfrentamento como teve esses discípulos, nós podemos, pelo poder de Deus, prevalecer. Foi o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, como que colocando a mão na cabeça: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco?
E até quando vos sofrerei? E o Senhor, Ele expulsou aquele demônio. E Ele pôde então depois dizer, os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus deu o diagnóstico: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A fé é a chave do sucesso na guerra espiritual. É a nossa arma, é a única coisa que nós podemos ter nessa guerra espiritual. E nós temos que entender que estamos numa guerra espiritual. A incredulidade é o caminho garantido da derrota. Quando nós temos o nosso coração fechado para as coisas de Deus, quando não buscamos uma vida devocional, quando não estamos em comunhão com os nossos irmãos, comunhão com Deus, quando não damos valor à palavra do Senhor, com certeza essa é um caminho, a incredulidade é o caminho para a derrota espiritual que nós podemos ter também. Então, a fé é a raiz da qual depende todas as virtudes que nós podemos conquistar da parte de Deus. Senhor, eu não tenho essa capacidade, mas Senhor, eu sou o teu servo, eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos. Eu sou tímido, Senhor, para certas coisas, mas eu estou na tua presença. Quando o Senhor olha para nós, como eu disse hoje pela manhã, Ele olha para cada um de nós, não somente no que nós fomos no passado, do que nós somos no presente, mas Deus olha para nós do que nós podemos ser no futuro. E Deus disse isso a respeito de Gideão. Gideão era um homem medroso, um homem incrédulo desse chamamento de Deus. Mas o Senhor disse para Gideão: vai em guerra, Gideão, homem valente, porque o Senhor está contigo. O Senhor, Ele faz de nós, no futuro, pessoas que realmente possam corresponder com as propostas de Deus. A fé é a raiz da qual depende essas virtudes. Fé na travessia do Mar Vermelho. Aquele povo caminhou com Moisés pelo Mar Vermelho. Mas a fé, ela muitas das vezes tem variáveis. A fé, para muitos, não é algo constante e de ascensão. A fé, ela pode claudicar, vacilar, entrar em incredulidade, se afastar da fonte, que é a palavra de Deus, que é Cristo. E aquele povo, quando estava adentrando a terra prometida, o que faltou para aquele povo? Faltou justamente a fé. Porque eles olharam para os obstáculos, aqueles gigantes, aqueles povos mais fortalecidos, e recuaram. E o Senhor não se agradou daquele povo. E nós estamos numa caminhada, numa peregrinação espiritual. Como está sendo a nossa caminhada? É uma caminhada de fé ou uma fé vacilatória? Isso que nós precisamos ter todo cuidado. E aqui, por último, para concluir, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
O reino de Satanás não pode ser derrotado com subestimação. Não pode ser subestimado. Não pode acharmos que nós temos todo o poder e Satanás é derrotado. O reino de Satanás está aí fora, quer adentrar dentro dos nossos territórios, dentro da igreja. Nós temos essa consciência. Ele muitas das vezes se fantasia no anjo de luz para querer nos enganar. E esse reino, ele só pode ser derrotado. De que maneira? Com jejum e oração. Isso significa que o jejum, ele tem que estar ligado com a oração. Se você faz jejum, mas você não está em espírito de oração, de consagração, você está fazendo apenas um sacrifício de fome. Você está preparando apenas algo corporal, não tem ligação espiritual. Mas quando você faz um jejum, e nesse jejum você está devotando a sua vida à oração, à dedicação da oração, você está sendo fortalecido na sua vontade, você está conseguindo subjugar o seu corpo, os apetites do seu corpo. E o Senhor Jesus disse: olha, essas castas demoníacas, elas só podem sair com muito jejum e oração. Não é coisa simples. E Satanás, quando ele entra numa pessoa, ele não sai dessa pessoa de uma maneira simples. Aquele território, o Senhor falou sobre isso, tem que vir outro valente para derrubar esse valente, para destruir este valente, para que este valente, que é o Senhor Jesus Cristo, prevaleça sobre a vida desta pessoa. Então nós precisamos nos consagrar, porque esse texto, ele fala sobre isso. Se não tiver oração, consagração, não acontece no mundo espiritual essas bênçãos. E aí, curtiu o nosso programa? Então, ele foi feito especialmente para você. E para você aproveitar ainda mais, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos o nosso curso de formação de obreiros. Você que tem interesse em crescer na Palavra de Deus, em aprender mais sobre a Palavra de Deus, venha ao nosso curso toda segunda-feira, a partir das 19h30. O curso vai até as 9h30. Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, também às 19h30. Quarta-feira, às 15 horas, nós também temos o nosso culto de oração. Você que tem um período da tarde livre, você pode fazer aqui a nós uma visita. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adoração. E sábado, um culto especial para você. Culto dos jovens, culto das crianças ou o nosso culto de louvor. E no último sábado, a celebração da Santa Ceia. Todos às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 da manhã e outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Venha fazer uma visita a nós, você será muito bem-vindo à casa de Deus. Para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida a respeito da Palavra de Deus ou até alguma informação que for faltando, anote o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone especialmente para isso, o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do nosso Disque Oração é o 0 operadora 13 3224 1383. E nós também temos aqui na nossa igreja sede, na rua Silva Jardim, número 503, a nossa livraria, funcionando em horário comercial e também todo final de culto. Aqui você pode adquirir todos os seus materiais apologéticos, livros,
Bíblias, DVDs, CDs, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Aqui você pode encontrar todas as apostilas de todos os seminários que nós já realizamos aqui na nossa igreja. Enfim, aqui você pode crescer no conhecimento e na graça do Senhor através de todos os materiais que nós disponibilizamos aqui. Então, aproveite a livraria da IEPAS. Nós também temos a nossa rádio online, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, ao vivo. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepas.org.br. Ou se você tem um celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store. Basta você digitar IEPAS ou Igreja Evangélica da Paz. Então, das 8 às 9 da manhã ao vivo e às 10 às 19 horas e à 1 hora da manhã, nossas reprises. Aproveite e curta o nosso programa. Bom, é isso. Nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro F5, com mais uma palavra do pastor e com mais louvores também. Deus abençoe muito sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.